O procedimento B começa por nos ensinar que, em primeiro lugar, nós temos que identificar um fenômeno social ou mesmo um facto social que nós queremos estudar. E eu aqui posso dizer, olha, eu quero estudar acerca do desrespeito das normas de trânsito em Benguela. Ok, este é um fenômeno, o desrespeito das normas de trânsito em Benguela. E o segundo passo, então, é fazer uma pergunta, que o que está na base do desrespeito das normas de trânsito na cidade de Benguela no período de 2019 a 2020. E o terceiro passo, então, vai ser a formulação do tema. O desrespeito das normas de trânsito na cidade de Benguela no período de 2019 e 2020. Estes são dois procedimentos que nós podemos utilizar para se fazer uma pesquisa. Um procedimento que nós chamamos de procedimento A, que compreende que para fazer uma pesquisa é importante que nós primeiro nos foquemos na disciplina que pretendemos desenvolver até filtrar ao elemento mais fino para se fazer a investigação. Ou seja, o elemento que nos permite uma abordagem mais estreita, mais concreta, mais precisa. E o segundo procedimento nos diz, olha, identifique apenas o fenômeno social, depois faz uma pergunta sobre o fenômeno social e então aí geras um tema. Eu poderia, por exemplo, apresentar uma outra referência para o caso B. E seria o seguinte: qual é a razão da gravidez precoce? Então, constatei que existe gravidez precoce na sociedade. O segundo passo para o procedimento B é fazer-me uma pergunta. Qual é a razão da gravidez precoce? Então aí já tenho o tema. O tema deverá ser a razão da gravidez precoce. Assim, podemos concluir o seguinte. O procedimento A é muito usual para pesquisas de natureza pura. É aquele tipo de pesquisa em que nós não nos preocupamos com o local onde vamos aplicar o conhecimento. O nosso foco é no desenvolvimento, no debate sobre um assunto específico, mas a nível da ciência. E o procedimento B? O procedimento B é usual para pesquisa aplicada. Para aqueles casos em que eu desenvolvo a investigação, desenvolvo uma determinada matéria para aplicar a uma certa realidade. Por isso, se estiver a desenvolver uma pesquisa, temos que ter em linha de foco o que é que nós pretendemos. Se o que pretende é estudar apenas um assunto, mas sem aplicar a uma realidade, ou de forma simplista eu diria, sem ter um estudo de caso, então pensa no procedimento A. Por exemplo, se eu quiser estudar sobre a natureza jurídica da relação laboral ou a relação jurídico-laboral, nessa relação que se estabelece entre um funcionário e o patrão, estamos a falar de relação jurídico-laboral, portanto uma relação regulada pela lei. Se eu quiser falar da relação jurídico-laboral, vou falar de uma pesquisa pura, porque essa relação jurídico-laboral não vou aplicar a uma empresa concreta. Se eu quiser falar da importância do casamento, é uma pesquisa pura, porque não vou aplicar nenhuma realidade concreta. Então, isto é pesquisa pura. Se é pesquisa pura, então tenho que seguir o procedimento A. Procedimento A, que significa ver casamento, ok? Depois de encontrar casamento, tenho que saber se o casamento que eu vou abordar enquadra-se em que matéria. Primeiro, enquadra-se em que disciplina. Depois, dentro dessa disciplina, enquadra-se em que capítulo, depois enquadra-se em que matéria. Então, aí poderei chegar à conclusão que vou falar apenas do casamento de menores, posso chegar à conclusão que vou falar apenas do casamento na idade adulta, posso chegar à conclusão que vou falar da violação do casamento, posso chegar a qualquer outra conclusão, mas mais restrita. Já o procedimento B trata de pesquisas aplicadas, para aqueles casos em que eu estudo um assunto e aplico a uma realidade. Neste caso, buscando o exemplo anterior, eu podia dizer, vou estudar o casamento em Luanda.
o casamento entre jovens em Luanda. Mas para eu chegar a essa conclusão, já como tema, tenho um princípio. Eu teria primeiro que pensar o que é que eu quero estudar. Vou estudar sobre o casamento, ok. E logo vem a questão, o que é que queres saber sobre o casamento? Quero saber quais são as razões do divórcio, por exemplo. Ou quero saber quais são as razões do casamento entre menores. Ok. Então aí é que vem a extração do tema. O tema poderia ser o casamento entre menores em Luanda. Esta é a distinção entre o procedimento A e o procedimento B. Se quiser fazer uma pesquisa, esteja muito atento a isto. Se não tiver estudo de caso, então é pesquisa pura. Siga os procedimentos de filtração apresentados no procedimento A. E se tiver estudo de caso, então é procedimento B. Siga todas as instruções do procedimento B, desde a identificação do problema, a formulação da pergunta de investigação, até a formulação do tema. Agora vou lhe ensinar como ver se o seu tema está bem filtrado, bem delimitado. Quais são os elementos que constituem o tema. E esses elementos vai ter que preservar sempre que fazer a sua pesquisa. Vamos à secção seguinte.